Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver me assistindo. Bom, meu nome é Luan Marcelino de Souza, sou estudante de Engenharia de Computação do Cefet-MG e estou aqui para poder apresentar a vocês o trabalho de computação gráfica, que foi um trabalho desenvolvido em grupo. Então, os integrantes do meu grupo sou eu, a Milena, a Aira, o Eduardo e o Gabriel. É, O trabalho consiste na elaboração de um jogo em 2D para a disciplina de computação gráfica. O jogo que nós decidimos fazer foi uma cópia do Cuphead, e eu vou aqui explicar o funcionamento do código e também, né, o funcionamento da execução do programa em si. Então vamos lá. Eu não vou explicar o código passo a passo, porque o código ele ficou muito grande, ele está bem verboso. Então eu vou explicar mais sobre os pontos destacados lá no Moodle, né, que foram pedidos, solicitados para que a gente pudesse explicar. Bom, gente, o primeiro tópico a ser abordado aqui será em relação ao menu do jogo. Aqui, basicamente, você tem uma variável global para poder carregar a textura do menu. Você também tem aqui uma struct cena que vai ter essa variável menu. E vai ter uma variável chamada menu. Basicamente, o nosso jogo ele tem vários structs para poder, né, carregar a estrutura do protagonista, carregar a estrutura dos inimigos, carregar a estrutura também dos pássaros, do background do jogo e assim por diante. E aí a gente tem essa função aqui de altera menu, que ela basicamente vai desenhar o menu e aí ela vai verificar, né, se o mouse ele está sobre o ícone de instrução ou se o mouse está sobre o ícone de novo jogo. E aí o que, que vai acontecer, né? Porque a gente criou uma função hover, que é basicamente, se o mouse ele estiver acima do ícone de instruções, ele vai mudar o background dessa textura de instrução. Se o mouse ele estiver sobre o ícone de novo jogo, ele também muda o background do ícone de novo jogo. Se eu não me engano, para um cinza claro. Quando eu rodar o código, isso vai ficar mais claro. Bom, aí além disso, você vai ter aqui, né, ela vai ser chamada na desenha minha cena, que vai acontecer o seguinte, se o cena menu, ou seja, se você está na situação que você tem a cena do menu aparecendo na sua tela, você vai chamar essa função de altera menu. E se a cena.instruções for igual a 1, você vai chamar essa função aqui que desenha a instrução na tela. Outra coisa também, em relação a essas instruções, a gente vai entender mais abaixo, que vai estar lá nas funções de mouse mais detalhadamente. Você tem aqui a função também chama menu. O menu ele vai ser chamado basicamente de três casos distintos. Ele vai ser chamado, né, quando o usuário ele perder, ou seja, após uma cena de game over, ou então no início do jogo também. Basicamente dessas duas formas. É, então, descendo aqui mais abaixo também, a gente tem, né? Vai ser chamado aqui no fim do jogo. E aqui, né, quando vida também, quando ele perder todas as suas vidas, ele vai chamar a função chama menu. Passando aqui um time. Aí você tem aqui a função, né, de mouse não pressionado para poder verificar, né, se o mouse ele está sobre o ícone de instrução ou sobre o ícone de novo jogo. Ele vai setar essas variáveis para 1 ou para 0, dependendo, né, se está ou não em cima desses ícones. E com base nisso, né, você tem aquela função lá em cima para poder alterar o background ou não desses ícones. E aí você tem aqui essa função, que seria o mouse, pra você poder verificar, né? Se o mouse ele está pressionado, se você está na cena de menu e o mouse está pressionado, passando essas coordenadas aqui, ó, você vai colocar que as instruções vai ser igual a 1, e ele vai desenhar, né, a instrução, deu para poder entender? E aí se não, aí ele vai desenhar a instrução e aí depois de 10 segundos ele vai voltar para o menu de novo. E aí se for, né, igual as coordenadas ali do novo jogo, você vai né, executar o jogo em si. Bom, a gente também, o nosso jogo, ele vai ter alguns inimigos, né? Ele tem aqui esse torpedo, que é o inimigo que persegue o protagonista, ele vai andando na tela, e aí quando ele bate na parede, ele vai e dá uma volta, né, de 180 graus e vai perseguindo o personagem. Na verdade, ele meio que não persegue o personagem, ele só vai fazendo esse movimento, né, até chegar no topo e assim, sucessivamente. Quando ele chega no topo, ele volta para baixo. Isso vai ficar mais claro quando eu estiver rodando o jogo também. Você também tem aqui a abelha, que ela vai ficar lá em cima atirando um projétil na fase 2. Você tem aqui também os pássaros. Os pássaros, se o usuário, se o usuário não, se o personagem ele encosta em um pássaro desse, ele também perde vida. E você tem o boss, que seria o chefão do jogo. Bom, então basicamente os inimigos são esses. Você tem o torpedo, que é uma abelha que fica andando na tela, de um lado para o outro, quando ela bate na parede, né, ela dá um giro de 180 graus. E você tem os pássaros, que ao colidir com eles, o
o protagonista ele perde vida. Você também tem aqui uma névoa. A névoa ali embaixo, ela, assim, não é o inimigo, mas ela também faz com que o protagonista, ao cair nela, ele também perde vida. E você tem o boss, que seria o chefão da última fase, da terceira fase. Então, basicamente, é isso em relação aos inimigos. Aqui, basicamente, né, você tem a função para poder desenhar a abelha, que seria o inimigo, desenha ataque da abelha, desenha a lava, que seria essa névoa que fica lá embaixo, que é meio que uma névoa radioativa. Aqui você tem, né, desenha pássaro que persegue, você tem um pássaro que vai perseguir o protagonista, você tem aqui a função para poder desenhar o torpedo, a função, né, que vai analisar o torpedo em si está mais para frente, está mais atrás. Você tem aqui a função para poder desenhar o pássaro e assim por diante. Bom, agora a gente vai para o próximo tópico a ser explicado. Então, gente, agora a gente vai abordar as funções de tratamento de colisão. Basicamente, você tem algumas funções para isso. A primeira função a ser abordada aqui vai ser a colisão tiro do protagonista alvo. Que basicamente o nosso protagonista ele pode atirar com o botão direito do mouse. Então essa função é para poder analisar, né, esse tipo de colisão. Você tem outras funções aqui mais adiante, que seria o tratamento de colisão. Essa função, na verdade, ela vai ser responsável pela maioria do tratamento de colisão no nosso código. Excluindo a anterior, essa daqui vai analisar todos os tipos de colisão. A colisão do tiro do protagonista-alvo, a colisão... Você tem outros tipos de colisão aqui também. A colisão do protagonista com os obstáculos, que seria aqui a abelha. Além disso, com o pássaro que persegue, com o torpedo, com o pássaro 1, pássaro 2, pássaro 3. Então, você vai verificar todos os tipos de colisão. E a colisão também com o boss, que seria o chefão. Basicamente aqui, então, essa função de tratamento de colisão, chamada justamente isso, tem nomes aqui, as variáveis estão com nomes bem claros. E nessa função é responsável pelo tratamento de todos os tipos de colisão, né, do nosso código, com exceção, né, da colisão acima já comentada. Aí já puxando um gancho aqui do tratamento de colisão, e já relacionando também com o sistema de pontuação, quando ele atira aqui numa abelha, ele atira em algum inimigo, né, que ele tem, ele vai ganhar 10 pontos. E aqui em relação à vida, quando ele é atingido pelo torpedo, ele é atingido por algum pássaro, ele é atingido, né, pelo boss, ele vai perder vida. Então aqui, né, seria perde vida, você vai decrementar 1 da vida dele, lembrando que ele vai começar com 10 vidas, e aí quando ele perde todas as suas vidas, né, você vai ter ali a função de game over sendo chamada. E é basicamente isso. Então, né, quando ele acerta um inimigo, ele vai ganhar pontos. E também ele ganha pontos a cada 5 segundos que ele permanece no jogo. Então, é basicamente isso, pessoal. Agora a gente vai rodar o jogo, compilar ele, para poder ver o funcionamento dele na prática. Então, gente, agora eu vou rodar o jogo para poder explicar o funcionamento do programa para vocês. Mas antes eu vou explicar por meio de imagens, porque senão vai ficar muito difícil de eu explicar, né, jogando ao mesmo tempo. Aqui, basicamente, você vai ter a primeira fase, a fase 1. Aqui você tem o personagem principal, ele vai, né, ficar pulando em uma plataforma para outra. Você também tem esses pássaros aqui na tela. Esses dois pássaros, eles são fixos. Esse pássaro aqui fica fazendo movimento na horizontal, ele fica andando na horizontal. Esse pássaro aqui, eles perseguem o protagonista. Isso tudo vai ficar mais claro quando eu estiver rodando o jogo, mas aqui, né, vai ficar mais fácil de eu explicar para vocês. Aqui você tem a barra de vidas, né? A cada colisão que o funcionário tem com esses personagens aqui, com esses pássaros, com esse pássaro que persegue, ou então com esse torpedo, ele vai perdendo vidas, consequentemente a barra de vidas ela vai decaindo, ela vai diminuindo. Aqui, né, você tem o objetivo do jogo. O objetivo da primeira fase seria o jogador atingir 800 pontos. O objetivo da segunda fase, para ele poder ultrapassar para a terceira, seria ele atingir 1.600 pontos. A terceira fase, para ele poder, né, alcançar o paraíso ali, seria 3.200 pontos, se eu não me engano. E basicamente a primeira fase é isso. Então tem apenas aqui, né, esse inimigo. Esses outros pássaros aqui, eles também, né, faz com que o protagonista ele perca pontos. Ele perca pontos, não, ele perca vidas. E é isso. Aí aqui,
tem o print da terceira fase. Eu vou explicar já direto na terceira fase, porque a terceira para a segunda vai alterar pouca coisa. A segunda fase, basicamente, você não vai ter esse boss aqui, ó. O boss seria, né, o chefão, que seria essa abelha aqui maior. Você vai ter, basicamente, tudo que tinha no anterior, com a inclusão dessa abelha aqui, ó, que atira um projétil também. 6 projéteis na tela, quando ela faz esse... No decorrer desse percurso dela na horizontal, ela vai atirando 6 projetos na tela para poder atingir o protagonista. E aí a terceira fase, né? Se ele atingiu ali a pontuação para poder alcançar a terceira fase, ele vai ter, né? Esses três. Vai ter todo o cenário que já tinha na segunda fase e na primeira, só que com a junção desse boss aqui, ó, que vai atirar esses projéteis que vai perseguir o protagonista também. E aí, né, com o botão também direito do mouse, ele vai poder atingir o boss, ele vai poder atingir, né, os outros personagens aqui e assim por diante. Agora, compilando, né, o jogo para poder vocês verem, eu vou rodar aqui, pretendo rodar só a primeira fase para poder não prolongar mais o vídeo, mas é basicamente o seguinte. Então, pessoal, aqui é o jogo rodando em si, né? Ao clicar em instruções, vai aparecer as instruções para que o usuário possa ler durante um período ali de 10 segundos, depois ele volta para o menu principal. No menu principal, ele vai poder clicar em novo jogo, lembrando que ao passar ali, ó, o botão, o mouse, né, pelos ícones, vai alterando a sua cor de fundo. Eu acho que deu para poder perceber isso. Então aqui seria a fase 1, né? Ele tá perdendo ali muitas vidas, então eu acredito que vai dar game over. Mas nem quando ele cai na névoa também ele perde vidas. E ele também, eu vou rodar o jogo novamente para poder explicar, né, a questão do tiro, que ele também pode tirar. Aqui, né, vamos lá testar a questão do tiro do protagonista. Tá vendo? Aqui eu vou tirar nesse. Então, realmente, né, ele tá tirando certinho. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso jogo. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado pela atenção de cada um de vocês.